Este é o vídeo de número 75 sobre o estudo bíblico e o número 13 sobre o livro de Revelação. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que acontece quando nos afastamos de Deus. No livro de Revelação, ao abrir o sexto selo, Deus nos revela o que nos acontece quando nos afastamos dele. E nós devemos entender que no livro de Revelação não é um livro no sentido apocalipse, no sentido catastrófico. É um livro que nos revela o que está no livro de Deus, as leis de Deus, as leis que regem o mundo celestial ou espiritual, como nós costumamos dizer. Nos está sendo revelado a maneira de agir de Deus. Eu vou ler um texto no livro de Revelação, capítulo 6, versículos de 12 a 14, aonde está essa revelação. A pessoa que se afasta de Deus, a nação, povos que se afastam de Deus, entram em depressão e têm crise de angústias. Esta é a revelação que nós veremos na leitura que vou fazer a seguir. Depois vi o Cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira atingida por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Nesse trecho que eu acabei de ler, Deus está revelando o que nós sentimos quando afastamos dele. Povos ou nações, é no mesmo sentimento. Se é uma pessoa, ela entra em depressão e com crise de angústias. Se é um povo ou é uma nação que se afasta de Deus, ele vai ter problemas. E vai chegar um momento que não vê saída. Quem de nós já não passou por uma depressão ou conheceu alguém com depressão? Quando a pessoa não vê saída, parece que tudo que era possível resolver sumiu de perto de si, de sua frente. E não é real que não tem saída. Deus não é que Deus tirou tudo dessa pessoa. Deus está tentando chamar a atenção dessa pessoa que ela se afastou daquilo que é correto, que ela se afastou do espiritual. Isso que aconteceu com Jó, fato bíblico, para nós entendermos o que é que está sendo revelado nesse trecho bíblico. Tudo que Jó passou, culpou a Deus, culpou o demônio, culpou a mulher, culpou amigos, ele culpou todos. Somente ele estava com a razão. Não aceitou a orientação através do sonho. Quando Deus alertava ele, aquele sonho pesado que nós chamamos de pesadelo, é Deus chamando de forma mais forte a nossa atenção que nós estamos equivocados em algo. Jó chamava de tortura. Eu vou ler um trecho no livro de Jó, quando Jó falou, eu prefiro a morte do que essa tortura. Significa, Deus chamava a atenção de Jó e ele não aceitava. Assim também acontece com o ser humano, com povos e nações. Quando se afastam de Deus e Deus quer chamar de volta para si, mostrar que estão equivocados, que estão cometendo erros. E a pessoa não vê saída e às vezes ela não entende que é um chamado de Deus. Eu vou ler um texto que está no livro de Jó, capítulo 7, versículo 12 a 15, em que está exatamente o que está sendo revelado no livro de Revelação. Quando Deus diz que ele chama a atenção, a pessoa entra em depressão, a pessoa tem crise de angústia, de ansiedade. Jó pediu a morte do que essa angústia, do que essa ansiedade, mas não aceitava a orientação de Deus através do sonho. Vamos acompanhar o que Jó falou. Porventura sou eu o mar, ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonhos, e me horrorizarás com visões. Preferia ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Preste bem atenção no final do texto, Jó diz assim, antes a morte do que meus tormentos.
é para você entender que lá no livro de Revelação está escrito: ser humano, povos e nações passarão por essa crise de depressão, de angústia, mas é o chamado de Deus, é um momento de reflexão, refletir no que nós estamos errados. Jó não aceitava porque ele se julgava superior a Deus. Então ele não aceitava a orientação, ele preferia morrer antes de ser estrangulado, antes a morte, do que o meu tormento. Ele sabia que Deus estava falando com ele através do sonho, ele tinha pesadelo. Nós chamamos de pesadelo, para Deus não é pesadelo, é Deus orientando de forma mais forte, exatamente como um pai faz quando ele chama a atenção do filho. Às vezes até uma chinelada para chamar a atenção. É nesse sentido, Deus chacoalha a pessoa, chama a sua atenção enquanto está dormindo, porque é nesse momento que Deus fala. Mas vamos entender simplesmente o que está no livro de Revelação, e que nós devemos compreender nesse sentido. O livro de Deus não é um livro igual ao livro humano, escrito com letras. No livro de Deus, a leitura é feita e visualizando a cena. E aqui a cena mostra a pessoa não tendo saída. Então, quando nós tivermos pesadelo, depressão, nós devemos entender, é Deus chamando nossa atenção. Existe sim a depressão por algum motivo, que a ciência explica, e a ciência tem remédio para isso. Mas quando aquela angústia que não tem explicação, existe a explicação. É Deus que não se afastou daquela pessoa. Então nós devemos entender, Deus não abandona seu filho. Ele chama a atenção de todas as formas para tentar dizer: você está equivocado, você está sendo errado, você está se afastando de mim. No caso, se afastando de Deus.